Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Estava meditando ontem. Passei ontem sem brincadeira, umas 12 horas. Ontem eu saí somente para... Fiz duas coisas na rua ontem. Eu saí para almoçar e para tirar cópia da chave para a diaconia e voltar para casa. Então, esse foi um dia bem... Acordei cedo e peguei minha Bíblia. Eu gosto de pegar várias versões da Bíblia e colocar tudo na minha frente assim. Peguei meu computador, fiquei ali orando, meditando. Eu passei um dia com Jesus assim, tremendo. E estava bonito o dia. Podia ter ido para a praia. Eu moro a 1 minuto da praia. Deus me colocou bem no centro, né? O apartamento para a praia é uma questão de 1 minuto, eu estou lá. Poderia ter ido para lá. Mas a atmosfera com Jesus estava tão maravilhosa na minha casa, com o Senhor. E eu passei o dia inteiro, meditando na palavra. E eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo nesse momento de intimidade. Porque toda a palavra que nós pregamos, primeiro nós somos ministrados pelo Senhor. Amém? Então eu fui muito ministrado pelo Senhor ontem. Eu quero poder que vocês compartilhem dessa mesma atmosfera, dessa mesma palavra que abençoou muito a minha vida. Então, João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Este veio de noite, repete comigo, à noite. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Repete comigo: os nascidos de Deus podem ver o reino de Deus, podem viver no reino de Deus, podem desfrutar do reino de Deus, e o reino de Deus já está manifesto entre nós. Nicodemos disse a eles: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque eu sei que os céus vão corresponder poderosamente àquilo que está acontecendo nessa terra, nesse momento, nesse lugar. Então eu te louvo pela ministração dos seus anjos. Eu te louvo, Senhor, porque esse lugar está guardado, blindado, protegido. As mentes e os corações estão convergidos a ti e todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. Te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eles olhando aqui para a vida de Nicodemos. Nicodemos era um cara importante em Israel. Nicodemos, ele participava das autoridades do governo de Jerusalém. Embora Jerusalém estivesse debaixo do governo de Roma, dominada por Roma, existia ali essas autoridades. E eles determinavam muitas coisas, e eles observavam muito a questão da lei, a questão da religiosidade. E Nicodemos, ele de repente foi surpreendido com algumas coisas que estavam acontecendo em Israel. Amém? Eles ficaram surpreendidos, porque ele conhecia alguns personagens que foram transformados por Jesus, principalmente Maria Madalena. Maria Madalena, ela era conhecidíssima em Jerusalém, porque era uma mulher prostituta e que havia 7 demônios operando na vida dela. Era horrível as coisas que aconteciam com aquela mulher. E muitas vezes, esse Nicodemos, como também mestre, ele era um mestre da lei,
pertencia ao sinédrio, pertencia ao governo. Muitas vezes Nicodemos tentou ajudar Maria e tentou ajudar muitos outros. E a mensagem de Nicodemos não transformou a vida dessas pessoas. A mensagem que ele pregava não transformava. E de repente Nicodemos fica surpreendido com alguns feitos. Aquele cego que ele conhecia na estrada de Jericó, agora estava vendo. Aquele doente do poço do Betesda, aquele que esperava o anjo movimentar as águas para poder ser curado, ele estava ali há 38 anos com uma cama, esperando que ele chegasse primeiro naquele lugar. De repente ele vê aquele homem carregando a cama no meio da rua. Ele fica surpreendido. O que é que está acontecendo em Jerusalém? O que é que está acontecendo em Israel? Algo novo está acontecendo. Irmão, quero falar uma coisa. Quando você coloca Jesus no centro da tua vida, coisas novas vão te acontecer. Amém? Jesus ali se tornou o assunto do momento naquela cidade. Mas ele fica mais surpreendido quando ele vê agora a Maria transformada. Uma mulher bem vestida, uma mulher bem comportada, uma mulher agora que está feliz, sorrindo, não era mais opressa, não estava mais presa, não estava mais debaixo de uma opressão terrível, ela não estava mais suja, ela estava como uma mulher admirável. Ele falou assim: o que é que aconteceu? E então ele ouve falar, tem um mestre em Jerusalém com uma mensagem poderosa. E não é somente um mestre, ele também está operando milagres. E por isso ele vem até Jesus. Mas ele não vem a Jesus durante o dia, porque a mensagem de Jesus incomodava justamente onde ele estava pregando, onde ele estava ensinando, confrontava com os ensinos de Nicodemos. Então ele não pode ver Jesus durante o dia, porque ele não quer manchar a sua reputação. Ele não quer ver Jesus durante o dia, porque como é que pode alguém que é líder no sinédrio, um fariseu, alguém importante, um governador, e agora totalmente com o coração quebrantado, com o coração aberto para entender o que está acontecendo, o que é que você está trazendo de novo. Eu preciso conhecer esse homem, eu preciso conhecer esse Jesus. Então ele vai à noite, na calada da noite, ele então tem um encontro com Jesus. E Jesus vem falando para ele se apresenta a Jesus, aliás, e ele fala para Jesus assim: Jesus, eu reconheço que tu és um mestre, eu reconheço que você veio de Deus, porque ninguém pode pregar o que você prega, e ninguém pode fazer os milagres que você está fazendo se você não veio de Deus. Amém? E a primeira coisa que Jesus fala, Jesus não fica impressionado com palavras lisonjeiras, Jesus não fica admirado porque aquele homem importante está agora elogiando Jesus e reconhecendo seu trabalho. Jesus toca logo no dedo na ferida dele, que era a questão do reino. Porque todos os líderes em Israel, todos os governadores oravam e clamavam a Deus para chegar o tempo em que Roma perderia o domínio sobre Israel e então o reino fosse estabelecido. Mas eles pensavam num reino econômico, num reino político, num reino com um monarca sentado ali, uma família da monarquia. Eles pensavam dessa forma. Então Jesus, sabendo o interesse, aquilo que queimava no coração de Nicodemos, ele fala para ele assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer novamente, se você não compreender que agora você precisa nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, isso é, nascer da palavra e da unção, amém? Repete assim comigo: os nascidos de Deus, eles nasceram da palavra e de uma unção. Então ele fica questionando: mas como que é isso, Jesus? Eu agora vou ter que retornar ao ventre da minha mãe, para poder nascer novamente? Jesus falou assim: olha, não é nada disso. Você sendo mestre em Israel, está falando uma asneira dessa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que são como o vento. Amém? Quantos são como o vento aqui, querido? Entenda esse mistério de ser como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Você é uma surpresa de Deus. Aleluia. Lá no negócio, entenda uma coisa: quando você estiver fazendo os seus negócios, no seu trabalho, na sua vida, você entenda: eu sou como um vento. Amém? Eu sou nascido de Deus. E coisas tremendas podem acontecer.
eu posso surpreender a qualquer momento. Amém? Glória a Deus. Que assim são os nascidos de Deus. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E eles vivem dentro de um reino. Entenda uma coisa, você já vive dentro de um reino. Amém? Não fique procurando um outro reino. Você vive dentro do reino de Deus. Você deve ter uma consciência de reino de Deus. Você deve ter um comportamento de reino de Deus. Você deve lidar com as coisas entendendo que você é de um reino. E como você é de um reino, você tem autoridade para determinar coisas. Como você é de um reino, você anda acima das coisas e das circunstâncias que acontecem na terra. Amém? Então, Jesus vem falando agora para Nicodemos, olha, o reino que eu estou falando não é um reino físico, é um reino invisível, mas é um reino poderoso, e os nascidos de Deus compreendem essa vida no reino de Deus, que é uma vida poderosa. Amém? E é disso que eu quero falar nessa manhã. Você é um nascido de Deus. Amém? Você não nasceu da carne, você é nascido de Deus. E quando a gente compara aqueles que nasceram na carne com aqueles que são nascidos de Deus, a gente lembra de uma história de Abraão. Abraão recebeu a promessa de ser um pai. Embora ele fosse velho, já desgastado pela idade, a sua esposa também já idosa e estéril, não poderia gerar filhos, Deus fez a ele uma promessa dizendo, olha, de ti vai sair filhos, você vai ser pai de nações, eu vou te levantar na terra, e benditas serão todas as famílias da terra por causa da tua fé, por causa da tua aliança comigo, e você vai ter um filho. E ele recebe essa promessa, e só que ele recebe essa promessa com uma preocupação, e não dá certo, irmão, você receber a promessa de Deus com preocupação. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai agir? Como é que eu saio dessa? Eu cheguei até aqui e agora? Não, irmão, não se preocupe. Porque aquele que faz a promessa, ele também prepara todos os meios e todas as circunstâncias para que a promessa seja feita, para que ela seja manifesta. Então não tem nenhuma preocupação. Não receba a promessa de Deus com preocupação. Receba a promessa de Deus com expectativa. A qualquer momento, Deus virá e vai se manifestar e a promessa vai acontecer. Isso, irmão, a qualquer momento. Entenda os de repentes de Deus. Você pode dormir de um jeito e acordar outro, em outra atmosfera, em outro patamar, com toda a mudança. Você pode, da noite para o dia, de repente você está aqui no culto recebendo esta palavra, e ao sair daqui milagres vão acontecer na tua vida, ao sair daqui respostas virão, você vai abrir o seu computador e vai ter um e-mail poderoso lá, com uma resposta favorável, aquele contrato que estão decididos, pensando, protelando a assinatura, eu declaro hoje em nome de Jesus, profeta de Deus, eu sou na tua vida, dizendo, vai ser assinado, amém? Você vai concluir esse negócio de forma poderosa. Porque você é um nascido de Deus. E Nicodemos não entendia isso. Maria, a Madalena, ela entendeu e nasceu de novo. O homem na beira do tanque de Betesda compreendeu isso e pegou a sua cama e saiu andando pela cidade. O Bartimeu, que era cego e mendigo, ele disse, encontrou em Jesus e entendeu que Jesus era o rei, o filho de Davi, rei de Israel, e recebeu a cura e falou, eu quero ver, e ele simplesmente viu, porque as coisas de Deus, elas são simples, as coisas de Deus não são complicadas. Deus não é complicado, irmão. Deus é simples. Nós é quem complicamos as coisas. Então entenda, as facilitações e as coisas simples do reino de Deus. Não fique pensando, fique preocupado aí, como é que você vai sair dessa situação. Não fique preocupado quando é que vai acontecer aquela bênção, aquela resposta. Irmão, tudo é agora. Não, você não entendeu. Tudo é agora, não é para amanhã, é para hoje. Deus é o Deus já, é o Deus do agora. A fé não fala de coisas do futuro, a fé fala de hoje. Entenda a diferença de fé e esperança. Esperança vai falar do futuro. Ah, não vejo a hora, aquilo, glória a Deus, eu não vejo a hora de chegar dia 2 de outubro e Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Glória a Deus! É uma esperança, eu creio nisso. Amém? Eu creio, não vejo a hora de acabar essa coisa aí. Mas a fé tem coisas que é para hoje, amém? Olhe para o seu irmão e diz assim, tem coisas na sua vida que Deus quer solucionar hoje, agora. E você só precisa se posicionar em fé.
A fé fala do agora, do hoje. Deus quer transformar coisas. Deus quer mudar coisas agora. Você não precisa entrar aqui enfermo e sair enfermo. Não, você entrou aqui enfermo e vai sair curado. Se você entrou aqui com uma condição financeira desfavorável, você vai sair daqui com uma condição financeira favorável. Você entrou aqui deixando um problema na sua casa, você vai sair daqui com a solução. Amém? Porque é impossível chegar na presença de Deus e permanecer na mesma situação. Nós somos transformados. Glória a Deus. Então Abraão, voltando a falar dele, recebeu a promessa com uma preocupação. E por causa da preocupação, ele então teve uma brilhante ideia junto com a sua esposa. E então geraram um filho na carne. Geraram um Ismael. Irmão, Ismael só dá problema. Ainda bem que aqui não tem nenhum Ismael, né, por nome, né? Às vezes a gente fica... Mas Ismael é um problema. Porque Ismael é aquilo que nós geramos na nossa carne. Repete comigo, Ismael é o que nós geramos na carne. E enquanto Ismael estiver na sua vida, você não vai sentar na mesa para desfrutar da promessa. Não tem jeito. Não dá certo, porque o filho da promessa veio depois. Então ele teve uma brilhante ideia, se deitou com Agar, gerou um Ismael, e estava feliz com Ismael. Estava brincando com Ismael, viu Ismael crescer, mas Deus falou assim, olha, eu vou te dar um filho. Deus nunca lidou com Ismael e com Abraão como pai e filho. Estranho isso, né? Mas era assim. Porque a promessa de Deus não era Ismael. Irmão, o Ismael pode ser bom, pode ser legal, pode ser bonito, pode ser agradável. Mas se ele não nasceu do Espírito, ele não pode ficar na tua vida. Entende isso? Ismael é as coisas que o homem manipula. É as coisas que o homem controla. É as coisas que o homem gera na sua força. Isso não é nascido de Deus, é nascido da carne. E o nascido da carne não pode compreender o reino de Deus. O que é nascido da carne não pode viver no reino de Deus. Amém? E assim estava aqui Abraão com esse problema agora, com Ismael, estava até feliz. Mas Deus veio para ele e falou assim, não, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele recebeu a presença de anjos, recebeu a presença do Senhor Jesus, uma teofania. Jesus aparece para ele com 2 anjos. E ele fala assim, olha, daqui a 1 ano, você vai estar segurando o seu filho nos seus braços. A Sara ri, por incredulidade. E o anjo fala assim, por que a tua esposa está rindo? Irmão, Deus vê tudo. A Sara estava rindo lá atrás da cortina, escondidinha, achou engraçado ela velhinha, tentando dar mamar para o neném, ela olhou para o seio dela, estava falando, como é que vai sair leite daqui? Ela olhou para o corpo dela e de repente aquela promessa, Deus falou assim, daqui a 1 ano, a sua esposa vai estar amamentando. Ela ri. Eu acho engraçado, porque ela já tinha 75 anos. Não é engraçado? Uma senhora de 75 anos, grávida e amamentando, extremamente. E ela riu daquilo, falou, não pode ser ela, não. Ela falou, não quero nem pensar nisso. E o anjo falou assim, por que a tua esposa está rindo? Haveria coisa impossível para Deus? Irmão, não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para os nascidos de Deus. Não existe nada impossível para você. Então Deus ele quer gerar coisas extraordinárias, coisas grandiosas, sem a participação da tua carne. Obrigado por um amém. Sem a participação da tua carne. Amém. É pela fé. É pela fé. E está aqui Abraão com esse cara agora, com Ismael. E Deus vem e fala assim, olha, Abraão, agora Isaac nasceu, a promessa foi gerada, o filho da promessa está junto aí, começou a dar problema. Então o Ismael não tinha bom relacionamento com o Isaac. E então começou a ter conflito entre Sara e entre Agar. E Deus falou assim, olha, não tem como os dois andarem juntos. Amém? Porque o nascido de Deus tem outro DNA, tem um outro entendimento, tem uma outra situação. Abre lá sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, para você entender o que é isso que Deus quer falar com a gente hoje. Carta aos Gálatas, no capítulo 4 e verso 23. Verso 22 em diante. Diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher
livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois esses são os dois pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém, que está lá do alto, é livre e é a mãe de todos nós. Amém? Então, só para te contextualizar, você tem uma mãe espiritual, amém? Deus é o nosso Pai. Você tem uma mãe espiritual, a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus, a promessa de que recebeu todas as promessas de Deus, amém? Então você pertence a um outro reino, não um reino terreno. Entenda isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O nascido de Deus entende, eu pertenço a um reino espiritual. Comigo as coisas vão ser diferentes, amém? Aquele que nasceu no reino de Deus, nasceu do Espírito, nasceu da palavra, as coisas têm que ser diferentes. E é por isso que aquele que nasceu na carne, Ismael, teve que ser tirado, teve que mandar embora. Então tudo aquilo que é esforço demais, irmãos, você sofre demais, quer demais um relacionamento, quer demais um sucesso financeiro, e está ali se desgastando, está se envelhecendo por isso, está sofrendo demais por isso. Irmão, entenda, você é um nascido de Deus, se comporte como um nascido de Deus, fale como um nascido de Deus, porque não é pelos teus méritos, não é por meritocracia, é pela graça de Deus. Toda promessa de Deus se cumpre pela graça. Amém? Vou repetir, toda a promessa de Deus se cumpre pela graça. Não é pelo esforço, não é por merecimento, não é por obedecer regras e doutrinas humanas, não é por jejuns, por orações, Não, irmão, tudo acontece pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Então você deve se comportar dessa forma, entender que você é filho da promessa. Repete assim comigo, levante sua mão e diz assim: eu sou filho, filha da promessa. Comigo as coisas são diferentes. Amém? Você é um nascido de Deus, aplaude Jesus por isso. Agora, algumas coisas que acontecerão com os nascidos em Deus. João 6,37 diz algo. Os nascidos de Deus, João 6,37 diz que eles jamais, repete comigo, jamais serão lançados fora da presença de Deus. Veja só, não existe essa coisa, irmão, de um nascido de Deus perder salvação. Amém? Obrigado, amém, amém. Irmão, você nasceu em Deus, você é nascido de Deus, você é salvo hoje, você é salvo amanhã, daqui 10 anos você vai ser salvo, 20, 30, você nunca vai ser lançado fora da presença de Deus, você nunca vai ser um desviado. Repete comigo, o nascido de Deus nunca será um desviado. 6,37 diz isso. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora. Você é um nascido de Deus, você foi dado a Jesus pelo próprio Pai. Sabe quando uma pessoa é salva e nasce de novo? É uma pessoa que Deus falou assim: Jesus, eu estou te dando de presente essa pessoa. Você foi dado de presente a Jesus. Amém? Então você jamais será nascido, você jamais será lançado fora. Então não tenha medo de perder a sua salvação. Amém? Não tenha medo de perder esse status de nascido de Deus. Você é um nascido de Deus e ponto final. Tudo que você produzir na terra terá que será acompanhado por esta consciência. Glória a Deus. A primeira coisa que você deve entender, que o nascido de Deus jamais vai perder salvação, jamais vai sair da presença de Deus. Eu sei que a religião ensina, não, fulano desviou, fulano está no pecado, fulano não está indo na igreja por isso, para aquilo, está desviado. Se você muda de igreja e a igreja era um pouco exigente, e você está numa igreja que não é tão exigente, não, foi para a porta larga, desviou, perdeu a salvação, isso é mentira do inferno. Você é salvo, amém? E nunca vai perder a salvação, porque a palavra de Jesus não são minhas. Ele disse, aquele que o meu Pai me enviar.
Aquele que meu Pai me der, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora vamos entender um pouco esse texto? De maneira nenhuma. Nunca. Você pode sair daqui e votar no PT. Ele vai te amar. Você pode sair daqui e fazer qualquer coisa na vida, escolher o pecado, ficar loucão lá na rua. Um dia você nasceu, se você nasceu de Deus em um dia, não importa, você é salvo. Nunca vai perder esse status. Você é de Jesus. Deus vai sempre criar circunstâncias e formas para poder te trazer de volta. Amém? Porque você está seguro. Você foi agarrado pela graça de Deus. E ninguém vai poder te tirar das mãos do Senhor. Vou repetir novamente. Ninguém poderá te tirar das mãos do Senhor. Aleluia. Isso é para sempre. João 6,44. Irmãos, nós temos que ser ousados para pregar essa verdade. Que eu estou cansado da religião. Estou cansado de religiosidade. Estou cansado de igreja pregar o evangelho misturado. Lei com graça. Misturando. Um dia está salvo, outro dia está desviado. Um dia está com o Espírito Santo, outro dia está com o demônio. Não, não tem como, irmão. Você é do Senhor Jesus e será para sempre. João 6,44. Olha o que diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando? Ele veio até mim, recebeu, creu no meu nome, recebeu o meu Espírito. Ele veio do Pai, ele nasceu no Pai, e o Pai deu ele a mim. Eu jamais vou lançar ele fora. E se um dia ele morrer, eu vou ressuscitar ele, para que ele fique comigo para sempre. Você entende que você não tem escapatória? Nem a morte pode te separar do amor de Deus? Você não entende isso. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Por que você está com medo dos homens? Por que você está com medo do que as pessoas estão pensando a seu respeito? Por que você está com medo das ameaças do inferno? Por que você está com medo com um sonho que você teve? Com um sonho que fulano teve? Eu odeio sonhos. Somente que os outros tenham a meu respeito. Tem uma filha de irmão querendo contar sonhos. Pastor, sonho que você guarde para você, meu filho. Não quero saber do seu sonho, mas é uma revelação, não é? Se fosse revelação, Deus falava comigo. Essa coisa de você ficar dependendo do outro para saber o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Pelo amor de Deus, você é nascido dele, você veio dele. Não tem nada a ver. Sonhei com você, guarde para você, meu irmão. Eu não gosto de sonho, irmão, não me conte sonho. Amém? Desde a primeira igreja, né? Continua a mesma coisa. Não me conte, porque que tem de gente querendo contar sonho para o pastor. Misericórdia, irmão, eu não gosto de sonho. Está tudo pronto. Irmão. Sonho pode ser resultado da alma. Assistir um filme reproduz o sonho. Comeu demais, foi dormir, tem sonho, tem pesadelo. E as pessoas ficam tentando dirigir a sua vida por aquilo que sonham. Pelo amor de Deus. Lógico que Deus dá revelações, Deus usa profetas, mas todas as vezes que Deus trouxer uma revelação através de um profeta, uma palavra através de um profeta, é só confirmando aquilo que já está dentro de você. É só confirmando aquilo que Deus já falou com você. Agora, Deus pode te dar sonhos pessoais? Sim, Deus dá sonhos a mim. Eu tenho sonhos que vêm de Deus. Então Ele comunica a mim os sonhos que Ele tem que fazer. Tudo que nós estamos vivendo é um sonho que Deus comunicou a mim. Glória a Deus. Ninguém sonhou, você vai lá para Balneário, e Deus, eu te vi lá. Eu te vi lá, pastor, na praia. Eu te vi lá. Não, ninguém viu. Eu vi. Ninguém precisou ver, eu vi. Eu não estou aqui anulando o dom profético, ele é uma bênção. Mas o profeta, ele só vai falar aquilo que já está no seu coração. Toda profecia que vier, que não é uma testificação do que está no seu espírito, descarte, nem ouça. Porque eu tenho discernimento do espírito, eu sei o que eu tenho que ouvir. Tem uma palavra profética. Se o espírito aqui falar, receba, eu vou sentar e vou receber. Se o espírito falar assim, não vou, não quero, obrigado, irmão. Não quero saber, mas está rejeitando a palavra. Não, a palavra de Deus está em mim. Eu sou posicionado, irmão. Porque eu não quero receber influências externas. Eu sou um nascido de Deus. Não busco profecia. A profecia nasce aqui, ó. Repete agora, a profecia tem que nascer aqui. Aqui, irmão. Em nome de Jesus, se comporte como um nascido de Deus. Então não tem escapatória para você. Você jamais vai sair das mãos de Deus.
Você vai ficar com Jesus para a eternidade, hoje, amanhã, para sempre. Se você morrer, ele fala assim, não, eu não quero que ele fique morto, eu vou ressuscitar no último dia, quando soar a trombeta, vai viver novamente, para ficar comigo a eternidade, eternidade, a eternidade, de eternidade a eternidade. Você é um nascido de Deus. Amém? Essa palavra muito me alegra, não sei se você está feliz com ela. Outra coisa, o nascido de Deus, ele é ensinado pelo próprio Deus. Amém? O nascido de Deus é ensinado pelo próprio Deus. Vou te falar, 6:45 aí, o próximo verso diz assim, glória a Deus. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu, aprendeu do Pai, vem a mim. Glória a Deus. Diga assim, eu sou nascido de Deus e ensinado por Ele. Glória a Deus. Lá em João, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 27, lá fala assim, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não é necessário que ninguém vos ensine, porque a unção que já está em vós vos fará conhecer todas as coisas. Amém? Então, o nascido de Deus, aprende de Deus e vem até Jesus. Glória a Deus. É assim que muitos foram salvos. Estavam lá, que nem o Richter, no Baticum lá. E Deus então prepara uma esposa para ele, cheia do Espírito Santo. E ela, cheia da graça de Deus, atraiu esse homem, tirou ele, libertou ele lá do Baticum. E nunca mais precisou fazer nada errado daquelas noites. Ele entendeu, tem algo ali, eu vou abandonar tudo. Porque o que está nela me atrai, o que está nela me diz que é a verdade, eu quero isso. E então Deus ensinou ele, não, eu não preciso disso. Eu preciso dela, eu preciso do Deus que está nela. E então ele veio até Jesus. Amém. Deus te ensina, irmão. Deus te ensina se aquilo que eu estou pregando é a verdade. Amém? Porque, irmão, nós não estamos numa congregação que você tem que ser obrigado a aceitar tudo que a gente prega aqui. Ser inteligente. O primeiro culto que eu fiz assim, eu quero gerar uma igreja que tem espírito de sabedoria. Uma igreja que tenha sabedoria e inteligência espiritual. Para que tudo aquilo que eu estou pregando aqui está sendo uma testificação no seu espírito, porque Deus está te ensinando. Então, o que eu prego aqui, recebi de Deus, Deus me ensinou, você está recebendo aí, Deus está testificando, porque você é um ensinado por Deus, porque você tem a unção de Deus que profetiza, que casa as coisas, que confirma as coisas, amém? A unção de Deus confirma que essas palavras que estou pregando aqui são de Deus ou não, amém? Irmãos, eu desafio você, que está aqui comigo 6 meses, 1 mês, 2 meses, 2 meses me ouvindo. Pregar essa palavra. Vai para outro lugar. Senta para ouvir a palavra. Você vai falar assim, não quero mais isso. Eu não quero mais. Não, peraí, tem alguma coisa diferente. Sabe por quê? Essas palavras da graça de Deus, elas despertam o teu espírito. Porque o diabo está doido, maluco, feroz, para pegar os nascidos de Deus e involucrar eles na religiosidade, no manto da religiosidade, e colocar eles debaixo de impossibilidades, colocar eles debaixo de peso. Mas um nascido de Deus, quando encontra a palavra da graça, diz, opa, peraí, não quero mais ouvir religião, não quero mais ser formatado, não quero mais ser manipulado, eu tenho inteligência, eu sou nascido de Deus, Deus me ensina, e não vou ser mais manipulado por ninguém, eu quero a palavra da graça. Eu quero a palavra de Jesus. Eu quero só ouvir de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já estamos finalizando. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5. Os nascidos de Deus não têm dificuldade de entender que Jesus é o Messias. Amém? Por que Israel não entendeu isso? Porque eles não eram nascidos de Deus, não entenderam. Estavam tão involucrados na lei, na culpa. Tão involucrados. Era uma sociedade horrível, irmão. Imagina, leproso.
prostituta, cegos, cobradores de impostos, endemoniados de todos os tipos. Era um caos aquilo. E de repente brilhou uma luz ali. Jesus nasceu naquele meio daquele caos. E ele veio quebrando toda a argumentação. Ele veio quebrando toda a religiosidade. Ele veio colocando, olha, mudando tudo. Porque a lei dizia assim, não toque no leproso. Se você tocar no leproso, você vai ficar impuro. Jesus vem e abraça os leprosos. Irmão, vou falar novamente. Jesus vem, abraça os leprosos. E eles são purificados. Jesus vem, pega a prostituta, vem andar comigo, ele liberta a prostituta. Jesus pega os caras que eram mais odiados e rejeitados, que eram os cobradores de impostos, fala assim, vem e me segue. Então ele está quebrando tudo ali, porque ele começa a definir agora o que é santidade. Santidade na lei era exclusão, não ande com fulano, não se associe com fulano, não toque no leproso, não toque no morto, não faça isso, não faça aquilo, era totalmente exclusão. Na graça Jesus falou assim, vem para mim prostituta, vem para mim pecador, vem para mim leproso, porque aquilo que eu tenho eu dou para vocês. Entenda uma coisa, na graça de Deus, santidade é incluir as pessoas e não rejeitá-las. E Jesus veio fazer isso. Na graça de Deus, santidade é incluir as pessoas. É trazê-las para o nosso meio. É fazê-las participar dos nossos ministérios. É fazê-las participantes da igreja. É fazê-las tomar a ceia do Senhor. Um dia eu fui perseguido porque eu mandei a ceia para um drogado. Mando mesmo. Porque eu sei que ali está a cura e a libertação. Mando. Se eu ver um drogado, Deus fala assim, olha, ceia com ele, vou sentar com ele. Senta aqui, cara. Vamos tomar a ceia do Senhor. Que aqui está a tua cura. Ah, pastor, mas se ele tomar ceia, ele não vai ficar fraco, doente, morrer? Não. O que faz a pessoa ficar fraca, doente, morrer, ao tomar o pão e a ceia, é uma mente religiosa. É não discernir o corpo, não discernir que Jesus já sofreu por nós na cruz, pagou todo o preço dos nossos pecados, e já levou sobre si todas as culpas, todas as enfermidades, e eu não preciso mais ficar no pecado, na enfermidade. Amém? Glória a Deus. Então, santidade na graça é uma inclusão. Todos são bem-vindos, amém? Veja só, 1 de João, capítulo 5, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama o que dele foi gerado. Então, todo aquilo que é nascido de Deus, não tem dúvidas de que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei que vai reinar sobre as nações, que Jesus será reconhecido, amém? Como Rei, como Messias, como ungido de Deus. Eu nasci de Deus, eu não tenho dificuldades de entender. Jesus é o meu Messias, Jesus é o meu Cristo, amém? Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu ungido. Diz assim, Jesus é o meu ungido. Porque a palavra Cristo é ungido. E nós carregamos esse nome como cristãos ungidos de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmão, importante como nascido de Deus. Verso 4 desse mesmo capítulo diz assim. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, uma coisa que eu vou te entender, que você precisa entender. O nascido de Deus vence o mundo. Quais são os desafios do mundo contra você, contra a sua família, contra os seus negócios? Quais são? Os nascidos de Deus vencem o mundo. Amém? Não importa quais sejam as ameaças, quais sejam os perigos do mundo, quais sejam as coisas horríveis do mundo que vêm contra você, contra os seus projetos, entenda, eu sou um nascido de Deus, eu já venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a minha fé. Amém? Então, o nascido de Deus já venceu o mundo. 5:18 desse mesmo capítulo diz assim. Já estou finalizando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Irmão, Deus nunca vai ver pecado em você. Olha que escândalo. Hein, Bruno? Deus nunca vai ver pecado na gente. Nunca.
Deus nunca vê. Embora o pecado esteja sobre nós, em nós, ele não está sobre nós. Nós pecamos, nós erramos, entende? Nós falhamos. Mas Deus, quando olha para mim, olha para você, te vê na ótica da cruz. Por isso que João disse assim, os nascidos de Deus não pecam. Porque eu vou definir para você o que é pecado. Eu sei que a religião fala que o pecado é fazer isso, o pecado é fazer aquilo, o pecado são atitudes. A religião vai sempre dizer para você que pecado são atitudes. Não. Pecado, segundo a Bíblia, é errar o alvo. E quem é o alvo, irmãos? Quem? Jesus. Então, tudo aquilo que você faz fora de Jesus é pecado. Agora, aquele que é nascido de Deus não faz nada fora de Jesus. Então, ele não erra o alvo. Então, isso significa que ele não peca. Olha que legal. Por que o nascido de Deus não peca? Porque ele não erra o alvo. Ele errando, acertando na vida, Jesus está nele. Jesus está com ele. Ele nunca está errando o alvo. Ele pode errar em escolhas. Ele pode falhar pela natureza, pelos medos, pelas aflições. Ele pode falhar por causa da natureza. Nossa carne ainda não foi transformada. Mas como ele é nascido de Deus, ele não erra o alvo. Então ele não peca. Porque pecado, segundo a palavra de Deus, é errar o alvo. É a palavra grega chamada hamartia. Outra definição de pecado é um termo no hebraico chamado Havon, que é consciência de pecado. O nascido de Deus não tem consciência de pecado. Vou repetir novamente. O nascido de Deus não tem uma consciência de culpa, de condenação. Você pode até carregar alguma culpa e condenação por causa da religiosidade. Porque te falaram, porque te apontaram o erro, porque te condenaram. Porque disseram assim para você, assado, assim, tem que fazer assim, tem que andar assim. Não. Nascido de Deus, aquele que nasceu da palavra da graça, da unção do Espírito Santo, não tem uma consciência de pecado. Porque uma consciência de pecado gera pecados. Mas uma consciência de salvo, uma consciência de nascido de Deus, uma consciência de justiça de Deus, gera justiça, gera pureza, gera prosperidade, gera saúde, gera sucesso, gera bênçãos que não acrescentam dores. É por isso que João escreveu que o nascido de Deus não está no pecado. E porque ele não está no pecado, o maligno não pode te tocar. Irmão, o diabo não é mais um problema para você. Você é um problema para o diabo. Se levanta de manhã, um nascido de Deus com consciência de justiça levantou. Irmão, entendo, o diabo não é um problema mais para você. É por isso que nós não temos culto de libertação. Por isso que nós não mandamos ninguém para cura interior e libertação, Marcos. Graças a Deus nós somos libertos desse entendimento. Porque aquele que é nascido de Deus é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Imagina, irmão, se eu tivesse que lidar com as coisas que aconteceram no meu passado, eu não teria chegado aqui. Um dia eu estava lá chorando diante de Deus. Deus, eu errei tanto, Deus. E agora, como é que eu vou continuar? Deus falou assim, do que você está falando? Como assim, Senhor? Peraí. Eu estou vindo para o Senhor, lamentando os meus erros, lamentando os meus pecados, lamentando as minhas escolhas. E o Senhor vem para mim dizendo assim, do que eu estou, que você está falando? Foi isso que Deus falou. Do que você está falando mesmo? E Ele me ensinou sobre o nascido em Deus. O nascido em Deus não anda com uma consciência de culpa. É o que Paulo escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Timóteo, meu filho, mantenha a fé e uma boa consciência. Porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Irmãos, os religiosos têm muita fé. Mas eles não alcançam nada. Porque a fé deles está acompanhada de uma má consciência. Por isso que numa igreja religiosa, a pessoa está com câncer e permanece com câncer. A mulher está apanhando do marido dentro de casa, ela continua apanhando do marido dentro de casa. O casamento é horrível, estragado,
Mas ali está tudo bem, a religião deixa eles tudo bonitinho, de terno e gravata, cheirosinho, pega na mão e chega na igreja com aquela postura de família santa, mas só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro de casa. Nós não vivemos isso, nem queremos viver isso. Nós vivemos a graça. E quando até onde a gente acha que não tem solução, Deus traz solução. Até onde a gente fala assim, não vai dar certo, mas tem que separar. Não, Deus vem e reconstrói. Amém? Graça. Então, o maligno não pode te tocar, amém? Repete assim, eu sou o nascido de Deus. Eu jamais serei lançado fora. Eu sou o nascido de Deus. Portanto, eu sou ensinado por Ele mesmo. Eu sou o nascido de Deus. E jamais perderei a minha salvação. E se um dia eu morrer, eu ainda serei ressuscitado para ficar a eternidade com Jesus. Eu sou o nascido de Deus. E eu reconheço que o meu Jesus é o Cristo prometido, é o Messias, é aquele que vai reinar de eternidade a eternidade. Eu sou o nascido de Deus. Eu não peco. E o maligno não pode me tocar. Aplaude Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saia desse lugar com essa consciência. Fique de pé. Nós vamos cear o Senhor agora. Vamos, em memória de Jesus, tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Os diáconos podem distribuir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós somos os nascidos de Deus. Te glorificamos por isso, Senhor. Te exaltamos por isso, meu Deus. Obrigado porque nós não temos mais uma consciência de culpa, nem de condenação. Nós temos uma boa consciência. E a boa consciência aponta para a cruz, onde Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Essa boa consciência nos dá o entendimento de que Jesus foi sepultado e por 3 dias permaneceu fazendo uma obra tremenda no inferno e ressuscitou por causa da nossa justiça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos cear agora. Você que está online conosco, prepare aí o pão, o cálice, também ceie junto conosco. Nós temos uma igreja online, né, irmãos? Um povo fiel que está congregado conosco. Nós damos validade ao que acontece na vida deles, no culto da casa deles. Eles são abençoados com a mesma bênção deste lugar, com a mesma unção. São pessoas de diversas partes do Brasil, de fora do Brasil. Tem pessoas da Alemanha, pessoas da Espanha, Portugal, da África, em diversas partes. Estão online, que choram e queriam estar aqui. Irmãos, mas pastor, eu queria estar aí. Chora, pastor, você não tem ideia. Eu queria estar nessa atmosfera aí. Valorize a tua congregação, irmão. Valorize a palavra da graça. Valorize a tua igreja. Amém? Porque muitos gostariam de estar aqui, mas estão longe, acompanhando. Porque lá onde eles estão não se prega a graça. Na cidade que eles estão não se prega, só tem religiosidade. Então valorize isso. Amém? Irmãos, eu tenho sempre ensinado, eu vou repetir aqui. Se você está enfermo, esse é o momento da sua cura. Se alguém está enfermo na sua casa, esse é o momento da cura. Amém? Porque a igreja que anda em maturidade,
ela não recebe a cura por imposição de mãos. Ela é curada na ceia do Senhor. Amém. Por isso que Paulo falou assim, olha, se vocês não entenderem, vocês vão ficar fracos e doentes. Mas se vocês entenderem, vocês vão ficar fortes e saudáveis e despertados. Quem não entende isso fica fraco, doente e dorme. Mas quem entende esse ato aqui, fica forte, saudável e está despertado. Amém? Então esse é o momento da sua cura. Por isso que nessa casa ninguém vai ficar canceroso. Amém? Pode até entrar com câncer, mas vai sair daqui curado. Porque a cura, nós entendemos isso. A cura. Jesus morreu toda a nossa morte. Sofreu todas as nossas enfermidades. Sofreu todos os nossos fracassos e falências. Para que a gente ande bem sucedido. Para que a gente seja próspero e curado e saudável. Então, em memória de Jesus, comamos e bebamos agora. Glória a Deus. Você está nas garras da graça de Deus. Jamais vai sair dela. Você nunca vai ser deixado para trás, amém? Nunca vai ser deixado para trás. É por isso que não existe arrebatamento parcial. Uns ficam e outros vai. Vai todo mundo subir. Aleluia! Nós seremos arrebatados, irmãos. Somos nascidos de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Descanse nas promessas de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor que jamais nos abandonará. Obrigado, Jesus. Jamais me abandonará. Obrigado, Jesus. Jamais me abandonará. Glória a Deus. Jamais me abandonará. Jamais me abandonará. Sou completamente apaixonado por ti. Completamente apaixonado por ti, o teu amor me cercou. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Teu amor me cercou. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor te dê a sua paz, que o Senhor te abençoe no campo, na cidade, aonde você for. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, que o Senhor abençoe o seu projeto, que o Senhor aumente as suas sementes, aumente a sementeira na sua vida, que o Senhor te coloque em outros patamares financeiros poderosíssimos em nome de Jesus. Que as riquezas dessas terras te procurem, que as riquezas das nações venham parar nas suas mãos. Declaro mais uma vez que a riqueza das nações venham parar nas suas mãos, em nome de Jesus. Vão, sejam sucesso, vão e prosperem sobre a terra. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira às 8 horas da noite.